Muito bem, amigo torcedor, voltamos então com o seu boletim do esporte aqui pela Terceira Via TV, Campos Macaé e Rio das Ostras, a melhor imagem também em HD. Como eu já disse, a cidade está praticamente vazia, mais um fim de semana, as praias lotadas, mas se você optou por Macaé ou Rio das Ostras, você está de parabéns que está sintonizando aí a Terceira Via TV. E conforme prometemos, estamos aqui com dois comentaristas, o Fernando Antônio e o Maguinho, e vamos naturalmente focalizar os fatos que se sucederam durante todo o decorrer da semana no esporte de campos, né? Nós tivemos, por exemplo, a gente vai começar um pouco quente, com o americano anunciando que as categorias de base estavam treinando lá em Custodópolis, que o time está se preparando, mas não anunciou ainda o treinador nem a comissão técnica que vai atuar na Série B do campeonato estadual. Eu vi uma relação no site do americano, não sei se ela foi nova ou mais antiga, falava inclusive no jogador Franklin, na equipe do americano. O jogador assinou o contrato anteontem com o Goitacás para ter a próxima temporada, e há uma certa indefinição. O Goitacás, por exemplo, já revelou alguns jogadores, nomes que vão disputar. O Campos também fez aquela apresentação, nós estivemos lá, mas o americano ainda é uma incógnita com respeito a isso. Eu primeiro vou pedir a opinião do Maguinho a respeito, que eu sei que o Maguinho também fala o que tem que falar, assim como o Fernando também, né? Fernando então nem se fala. Mas Maguinho, como é que você vê essa indefinição assim por enquanto? Como é que você está vendo isso? Olha, obrigado por mais uma vez o convite. Aqui ao lado do Fernando Antônio, que é setorista americano de muitos anos, de toda a Terceira Via. Veja bem, Luiz, o Campos já apresentou o grupo, saiu na frente. O Goitacás também tem apresentado parte dos atletas, do plantel, comissão técnica, e o americano, infelizmente, na verdade, tanto o Goitacás como o americano, que o Campos está reiniciando as suas atividades no campo profissional, é uma incógnita, mas a gente torce para que o campo seja bem sucedido. Agora, o Goitacás americano, há um bom tempo, a equipe passou, as duas equipes, tanto do Goitacás como do americano, como equipes de aluguéis. Não tem mais uma equipe, termina uma competição, a equipe é desfeita, e sempre aquela interrogação também de qual a equipe que vai vestir a camisa do Goitacás americano. Isso é muito ruim, porque os dois clubes há um bom tempo que só compete na segunda divisão do Campeonato Carioca e não compete mais em nenhuma competição oficial, tanto no aspecto, em nível estadual como nacional. Bom, quando se fala, inclusive, em jogadores de aluguel e tudo mais, lembrar que Macaé, todo mundo está falando, Macaé contratou A, contratou B e tal. Dos 7 jogadores do ataque do Macaé que disputaram a Série C e foram campeões, foram embora do clube. Então não estão também mais no Macaé. Bom, Fernando, como é que você vê essa coisa, você que acompanha, não é, vamos dizer assim, o dia a dia do americano, você que tem, como faz parte, inclusive, lá como setor de comunicação, como é que você está vendo isso? Me parece que o time só vai ser apresentado, não sei se semana que vem, há possibilidade de vir mais jogadores de fora. Como é que está a situação? Meu abraço a você, Luiz Cândido, ao Magno Prisco, ao telespectador. Bom, hoje quando você tem um time com identidade, com a casa, você tem que primeiro ter o perfil que vem das categorias inferiores. Infelizmente, se você não tem como sustentar a base, você não tem nenhuma outra forma de ter um time radicalmente com atletas que criam uma identidade com a cidade. Porque pela lei do passe, quando você pega hoje um garoto que você percebe que ele vai despontar, você faz logo um contrato com ele de 3, 5 anos. Então você pode utilizá-lo durante um bom período. Não sendo assim, não há como. Muitos que chegam aqui para disputar uma competição vêm por meios de indicação de empresários. O que tem sido comum no futebol brasileiro, não especificamente no Rio de Janeiro. Com relação ao fato do americano não ter anunciado ainda a comissão técnica, muito menos o time que vai disputar a Série B,
Isso porque o americano não tem o seu orçamento financeiro ainda definido. O presidente Luciano Viana, na última reunião, deixou muito claro, ele não vai fazer nenhuma programação para efetuar pagamentos a atletas contratados sem ele ter o orçamento definido. Se o americano vai fazer um time, digamos assim, que venha ter o valor aí de 100 mil, 200 mil, ele tem que ter uma receita bem superior. Se ele não tem uma receita que hoje seja capaz de fazer com que o clube se mantenha a nível de gastos com a federação e com atletas e comissão técnica, ele não pode anunciar ninguém. O clube não pode mais mergulhar em dívidas. Mas há quem garanta que já há 5 jogadores contratados, oriundos de São Paulo e de Minas, e também um técnico da região de Minas, que o nome ainda não foi revelado, para dirigir a equipe na Série B do futebol do Rio de Janeiro. Bom, ninguém sabe por enquanto, nomes por enquanto não Não, foram. porque na segunda-feira é que a diretoria da G6, que hoje vem atuando com muita força dentro do americano, através do Kiko Rocha e o Gilberto Melo, na segunda-feira eles estarão em Campos, vão ter uma reunião com o presidente Luciano Viana, que por conseguinte terá uma reunião com seus pares de diretoria. Pois é, um assunto, ontem eu estava aqui com o Gilberto Vasconcelos e eu até a véspera desconhecia e ele também disse que foi tomado de surpresa aqui pelo que eu anunciei. Eu vi numa rede social que o Luciano Viana deu uma entrevista a alguns repórteres dizendo que o americano definitivamente não vai mais bancar os seus jogos no Horizão, lá na Rua do Gás. A gente sabia que tudo estava caminhando e até acertado já, por interesses até do próprio Goytacás. Mas acontece que ele disse isso, não explicou por quê. Disse, inclusive, parece que o Goytacás queria uma compensação financeira, eu não sei se é por isso, acredito que não, mas que o americano vai bancar os seus jogos em Cardoso Moreira e naturalmente que, inclusive, o Corpo de Bombeiros, no final do ano passado, já havia aprovado lá as dependências, que pode acolher os torcedores lá e tudo mais. E eu vou... Nós estamos aí, o Tuiuiu está ali fazendo sinal. Um minutinho só. De um minutinho só, e não vai dar nem para Maguinho, nem para Fernando. Só para deixar claro que no último arbitral o americano já havia documentado junto à federação, porque isso era obrigatório, que o estádio que serviria de referência quando ele tivesse o mando de campo, seria o Antônio Ferreira de Medeiros, em Cardoso Moreira. Sim. Depois é que houve uma possibilidade de uma negociação do americano usar o Ari de Oliveira e Souza. Sim. Mas na federação, no arbitral, o americano indicou o estádio Antônio Ferreira de Medeiros em jogos em que ele terá o mando de campo. Pois é, e a nota do Luciano Viana diz também o seguinte, que os treinos do americano, por enquanto, serão realizados em Outeiro e os jogos em Cardoso Moreira, os jogos do campeonato da Série B. Isso porque o campo que foi apresentado parece que não tem ainda, não oferece. Mas em Outeiro até a metade do mês de março. Até a metade de março. Daqui a pouco, no segundo bloco, o Maguinho também vai dar opinião sobre isso, e no terceiro bloco, e vai falar, inclusive, tanto o Maguinho quanto o Fernando, do anúncio da federação, que até me surpreendeu, dizendo que o clube, cujo dirigente criticaram, não sei se você viu isso, o campeonato estadual, não sei de Série A ou Série B, o clube será punido, que depois de aprovado em Assembleia, tudo, o clube será, em arbitral, o clube será punido em R$50 mil, e que se nas próximas 24 horas, ou 24 horas seguintes, o dirigente se retratar, pedir desculpas, a multa cairá para 25 mil. Isso parece uma coisa de banco do que de federação. Daqui a pouco a gente conversa aqui, pai bola rapidinho.